Fala pessoal, recentemente eu vi um vídeo do Startup Podcast do Greg Eisenberg e aí eu tive muito insight relacionado a AI Agents, como você consegue construir um agente para você que de fato você consiga agregar valor, tenha valor na sua vida, te salve horas e etc. Não é aquela firula assim de AI Agents que todo mundo fala de uma forma de jargão, ninguém de fato sabe o que é, como extrair valor disso, mas nesse vídeo vai ser totalmente o contrário, você vai começar do básico aqui que eu vou ensinar você o que é um agente de IA, até você de fato conseguir construir um e você conseguir aplicar e ele ser útil na sua vida. Então, basicamente, quando a gente fala sobre AI Agents, a gente precisa primeiro ensinar o que é um chat. Então, por exemplo, se você usa o chat GPT, se você usa o Claude, Gemini ou qualquer outro, ele é um sistema onde você basicamente pergunta, a IA responde e faz o trabalho, seja ele em texto ou chamando um MCP, uma ferramenta e tal. Então, basicamente é uma pergunta, uma resposta. Então, um input, um output. Já um agente de IA, quando você pergunta e tem todo o sistema de agente até seu trabalho feito, é um sistema que roda por trás, basicamente, o que é que está acontecendo, é isso aqui. Então, basicamente, quando você pergunta para um agente de IA, ele primeiro tem a parte de observação, de contexto, de ler guias que você colocou, arquivos passados, resultados de ferramentas. Ele pensa a partir do que você pediu, né? Baseado no contexto no que você pediu, reasoning, ou seja, ele vai começar a pensar de fato até ele conseguir agir, seja lá chamando ferramentas, rodando comando e etc. Uma coisa muito importante, muita gente cria um agente, mas ele de fato consegue fazer o trabalho, mas ele não consegue fazer um trabalho tão bem porque falta isso aqui. Então isso aqui é a camada principal, que seria a camada de contexto. Então eu vou ensinar para vocês como vocês criarem um agente onde ele consiga melhorar com base no tempo, ele tem uma memória e ele consiga auto-update, né? E aí que depois que ele entra nesse looping, ao contrário de um chat, por exemplo, como Claude, ChatGPT ou outro, onde você pergunta e ele já dá a resposta, mesmo que tipo assim, esteja errado ou qualquer coisa que você não gostou, ao contrário de um agente de IA, ele vai ficar naquele loop até ele resolver. Então ele pode passar dezenas, sei lá, dezenas de minutos, 10, 15, 20, 30 minutos fazendo um trabalho até que ele consiga resolver, porque ele está em um looping, até ele gerar o resultado final, que seja um texto, um vídeo, uma imagem, chamar uma ferramenta e tal. Então, como eu mostrei aqui na esquerda, um agente ele é constituído por um IA, um LLM, que seja lá o ChatGPT, o Claude, o Gemini, etc. As ferramentas, para que ele consiga usar aquelas ferramentas e rodar código nelas e ler arquivos, pesquisar na internet. Você consegue conectar, por exemplo, o e-mail para você conseguir enviar e-mail, receber e-mail, fazer um follow-up para alguém, fazer um sumário, etc. E aí aqui a gente tem um looping, que é basicamente quando você pede algo para fazer e aí ele continua naquele loop até que a task seja feita, né? O contexto, que seja o histórico da conversa, o Cloud MD. Esse Cloud MD eu vou ensinar vocês, eu vou dar um preset para vocês conseguirem fazer. Eu vou colocar aqui embaixo no vídeo no Google Docs para vocês entrarem e conseguirem copiar a parte de memória que eu vou ensinar também a fazer. E as skills, se você não sabe o que é skill, vou explicar já já. E basicamente vai fazer aqui uma estrutura de folder no computador local mesmo, usando o Cloud. Eu vou usar o Cloud, o Cowork. E aí basicamente você vai criar um folder e dentro desse folder poderia ter até um folder aqui em cima que é um folder de workspaces. Então você poderia ter workspaces e múltiplos clientes, múltiplos projetos, cliente 1, cliente 2, negócio 1, negócio 2, um workspace para conteúdo. Dentro desse workspace você consegue ter a questão dos agentes de IA respectivo. Então poderia ter um negócio 1 aqui e 3 agentes de IA. Nesse exemplo aqui está assistência executiva, head de marketing e head financeiro e dezenas de outros que você gostaria de ter. Por que isso é importante? Você pode me perguntar, o Cloud ele já não tem memória? Sim, tem. Se você entrar no Cloud hoje, se você for um usuário de fato do Cloud, e você chegar e falar, me fale sobre mim, por exemplo. Ele vai lá e vai responder tudo que ele sabe sobre você, até coisas de projetos que você fez para outra pessoa que está dentro do seu Cloud. Isso é bom e ruim, porque ele de fato sabe, ele tem memória para isso, porém
é ruim do ponto de vista onde aquela memória ela foi poluída porque ele não tem um discernimento de saber tudo na sua vida, se aquilo é um projeto seu, se aquilo é de outra pessoa. Então, você foi lá e fez uma pesquisa, uma curiosidade, sei lá, quantas pessoas tem nos Estados Unidos. Aquilo vai estar dentro da memória do mesmo projeto que você está fazendo para o seu negócio, entendeu? E aí, isso é ruim porque você não tem uma memória focada em cada projeto e tem aquela poluição. Então, se você pedir para o Cloud o que é que ele faz, ele pode falar coisas assim aleatórias, porque tá tudo numa coisa, num cérebro só. A gente pode dizer assim. Dessa forma, a gente vai criar uma memória onde ela seja por projeto. Então, ele vai aprender muito. Então, é um trabalho assim, praticamente de juros compostos. O quanto mais você usa, mais ele melhora e mais ele é mais eficiente e menos tempo você precisa de fato estar lá babysitting, né? Aprovando e vendo que de fato ele deu como resultado. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui a gente tem você, o agente e a questão da voz, etc. O agentes MD. Eu vou dar só um exemplo aqui. Eu criei aqui para esse vídeo, dentro do meu desktop, eu coloquei aqui vídeo teste e não tem nada dentro dessa pasta. E aí eu vou entrar no meu Cloud, eu vou entrar aqui em Coworking, eu já adicionei o vídeo teste aqui dentro e eu vou perguntar assim, vamos usar um comando de voz. Qual que é a minha cor favorita? Então eu pergunto aqui, qual que é a minha cor favorita? E vou mandar para ele e vou perguntar. E aí ele não sabe minha cor favorita porque ele não tem contexto nenhum. Literal, essa pasta está vazia, então literal não tem contexto, certo? Então, a gente vai entrar aqui no vídeo teste. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui. Eu vou copiar isso aqui e eu vou colocar... Deixa eu coisar aqui. Deixa eu fechar. Não, na verdade eu vou abrir esse vídeo teste normal, sem ser copiado. Eu vou entrar aqui em desktop, vou entrar aqui em vídeo teste, vou entrar aqui, beleza, tá aqui. E aí eu quero que você faça um exercício. No caso, você vai criar um folder, certo? A gente vai começar aqui pelo um agente executivo, um assistente executivo. Você vai criar o seu projeto baseado, o seu folder baseado no projeto, seja o seu negócio 1, projeto paralelo, conteúdo, o que seja. No meu caso, eu tenho um estúdio de desenvolvimento de produtos, eu sou designer de produtos e aqui a gente tem a questão de serviço de MVP. Então, se você não tem um produto, você sai do 0 até o 1 com um produto rodando. Se você já tem um produto rodando, a gente entra para iterar com uma FII mensal. Então, esse é meu produto. Foi para isso que eu criei o meu agente. Então, no meu folder principal é Just Build, que é o meu estúdio. E aqui embaixo está o agente, que é o agente executivo. Assistente executivo que a gente vai criar. Para isso, você vai precisar criar aqui dentro da pasta. Não tem nenhuma, certo? Vídeo teste. Então, a gente vai criar aqui cloud.md, certo? Então, dentro do CloudMD, eu já coloquei aqui um texto já existente. Eu fiz até outro aqui ó, cloud.md, beleza. Tá aqui, ó. Eu vou literal copiar. Eu vou colar aqui. Beleza. Porém, esse texto aqui, você vai gerar ele. Tem algumas formas para você conseguir gerar esse texto. Uma delas é justamente você entrar no Cloud e falar, olha, eu estou querendo criar um agente executivo para esse projeto. Se você já discutiu com ele sobre esse projeto, ele com certeza vai saber do que se trata. E aí você fala, você pode até copiar a estrutura, porque é o que mais importa, mesmo que a informação esteja errada, você tem estrutura. Então, basicamente aqui, ó, tudo que um agente de IA precisa saber para operar o assistente executivo de Pedro para a Just Build. Tá aqui nome, função, localização, linguagem, o que o produto faz, o que o Pedro faz no dia a dia, o que bom trabalho significa, produto e serviço, posicionamento, MVP, retainer, que é os serviços, né? Preço de regra, para quem isso é, funil, marca, e aí que a gente tem tudo
que o Claude gerou. Eu cheguei lá e falei, eu quero criar um agente executivo para meu estúdio, Just Build, me ajude a falar, a criar isso. Tome como base essa estrutura e retorne para mim algumas perguntas que você precisa para que você consiga de fato ter um resultado bom e real, certo? E aí, para o nosso trabalho aqui, eu vou pedir assim para ele, eu vou chegar aqui, eu não sei se ele já está atualizado, o que eu faço? Eu vou perguntar para ele o que eu faço. Eu acho que ele já atualizou, atualizou aqui, tá aqui, cloud.md. Trabalhar com arquivo, você só usar aqui. Então, eu acho que ele não pegou ainda o que eu faço. Deixa eu voltar aqui, deletar. Coworking, vídeo teste. Quem sou eu? O que eu faço? Ele de fato já sabe o que eu faço. Tá aqui, ó. Qual projeto eu tenho? Cadê? Deixa eu ver aqui. Ele, de alguma forma, ele não tá conseguindo ver o que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Vídeo teste, Cloud. Será que eu tenho? Acho que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Cloud. Eu acho que é isso. Quem é você? É você e o que eu faço. Pronto, agora ele funcionou. Era basicamente porque a nomenclatura tem que estar correta. Então o cloud.md ele tem que estar em maiúsculo. Eu consegui até deletar esse outro aqui que é o que está errado. Aqui, ó. Então agora sim está correto. Aqui ele fala que eu sou assistente executivo, você é pelo que tal, Natal, toca projetos diferentes, vende, call e etc. Então ele está correto. Se eu chegar para ele aqui e perguntar qual a minha cor favorita. Eu quero tocar nesse ponto de qual é a minha cor favorita porque eu quero explicar esse looping de fato de um agente onde ele se melhora. Porque aqui, até agora a gente está trabalhando com informações estáticas, né? Ele tem uma informação que eu coloquei, mas ele não consegue fazer o update nessa informação. Então, isso não está em lugar nenhum no seu contexto, é fora do escopo que eu tenho aqui. Qual é? Eu vou colocar aqui que minha cor favorita é verde, vamos supor. E ele colocou aqui anotado, certo? Ele colocou aqui anotado, então eu vou entrar aqui de novo e perguntar qual é a minha cor favorita? Cor. Aí ele novamente falou que não tem certeza dessa informação. Justamente, ele me colocou que ele anotou, eu falei minha cor favorita, ele falou que anotou, porém ele de fato não fez, ele só alucinou e colocou que anotou. Isso porque a gente não tem nenhuma instrução do que ele fazer quando tem uma informação nova, se ele tem permissão de alterar a informação e etc. Então, o loop que a gente tem é esse aqui e o que a gente quer tornar é esse aqui, onde quando tem uma informação nova, ele consiga escrever de volta baseado no Cloud MD que a gente tem. Então, eu criei essa estrutura aqui que é o seguinte, quando o agente foi iniciado, né, ele vai ler todos os arquivos dentro de contexto. Isso é fundação para cada sessão antes de agir em qualquer coisa. Sistema de memória. Quando o Pedro corrigir você ou você aprender algo novo, atualize, né, o arquivo relevante dentro da pasta de contexto. Então, eu vou criar uma pasta aqui dentro de contexto. Deixa eu colocar aqui para o lado. Então, a gente vai criar aqui a pasta exatamente, tem que ser do mesmo jeito que está ali. Então, context. Beleza, a gente está aqui na pasta de contexto e vai ser dividido entre voz, processo, pessoas,
projetos, outputs e ferramentas. Então, eu vou colocar aqui, eu vou criar o voice.md. Eu vou criar o process.md. Vamos lá, eu vou projects.md e vou criar o output.md e vou criar o tools.md. Isso aqui você não necessariamente precisaria fazer dentro do IDE, como o Cursor, VS Code e tal. Você poderia usar o seu Finder ou qualquer outra coisa. E aqui embaixo tem mantenha esses arquivos presentes, ou seja, atualizados, em qualquer coisa que mude, faça o update no lugar respectivo. Mude, ou seja, tire informações que são desatualizadas e troque ela por informações que são atualizadas. Esses arquivos sempre refletem no estado mais recente. Então, ele falou aqui que faça o update no lugar certo, que é baseado, ele vai pensar essa informação onde é que ela cabe, se é em voz, processo, pessoas, projetos, output ou ferramenta. Esse texto a gente vai pegar e vai pegar aqui o CloudMD, que partindo do ponto de vista assim, de estrutura de pastas, o CloudMD é a regra geral, é a regra global, e aqui a gente tem sub-regras, subtextos, que é uma pasta aqui só de contexto, e essa pasta que responde para essa regra, entendeu? Então, aqui a gente vai colocar justamente aquilo que eu falei, que é essa regra inicial de self-updating, né? Ele conseguiu fazer o update por conta própria. E a gente colocou aqui, eu já fiz essa aqui para mim. Então, essa parte de pessoas, eu vou chegar aqui e colocar process, projects, output, voice, cadê o Cloud? Voice, process, people, não, eu não criei people, projects, output, tools, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não criei o pessoas, então vou colocar aqui people.md. Vou colocar dentro da parte de contexto. Então, novamente, você vai entrar lá no Cloud, no mesmo que você fez o seu cloud.md inicial, e você vai entrar aqui na parte de pessoas. Esse aqui eu coloquei errado, é output. Então, output tem que estar aqui. Esse outro aqui é people, ou seja, esse aqui é o people, vem para cá. Esse aqui é o tools. Tools vem para cá. Voice, ele vem para cá para voice. Beleza, tools, projects, Aquelas outras lá, não necessariamente você precisa fazer todos do zero, porque à medida que você for usando, ele vai gerar uma coisa aleatória e você vai corrigir para ele o que é que de fato você quer dizer e o que é que funciona. Então, eu vou fazer aquele mesmo experimento, que é qual é a minha... Deixa eu só ver aqui se... Deixa eu dar... Eu vou entrar aqui nele e falar qual que é a minha cor favorita. E aí, ele vai perguntar qual que é. Eu acho que ele não vai pegar, na verdade, porque eu não iniciei. Qual é a minha cor favorita? Ele não vai pegar as regras que a gente colocou, eu acho que se eu não voltar. Ele vai dizer que não sabe. Verde. Aqui ele colocou que são focados na Just Build. Você deve colocar na Just Build, visto que quando eu quiser fazer alguma coisa relacionada a branding ou coisa do tipo, a gente pode usar essa cor.
Faz sentido, ele vai pedir permissão. Vou adicionar em Output na seção de marca, é onde ficam formatos de entrega. Deixa registrado que verde é uma cor de destaque sem sobrescrever a identidade preto e branco atual. Então, se a gente for... Ele fez o edit lá. Output. Tá aqui, é Formatting Rules. Second Black. Onde é que tá? Aqui, ó. Então, entre marca visual, green e Coforé de Pedro, Cent Color, ou seja, o cor principal. Use it as a pop-up highlight e tal. Salvei em context na seção brand visual. Então, a partir de agora, o nosso agente, toda hora que eu não gostar de algo, ensinar algo para ele, falar que no lugar de fazer assim é para ser feito assim, ele vai entrar nesse looping de fazer o update dele mesmo, certo? E à medida que o tempo passa, é meio que uma curva exponencial. Quanto mais contexto eu vou dando para ele, ele vai melhorando, melhorando, e os erros dele vai justamente caindo. Então, quanto mais tempo eu conseguir usar ele e ensinar ele a quantidade de erros, então chega um momento onde ele de fato tá tipo perfeito, eu não preciso nem ajustar ele nada. E aí você pergunta, beleza, a gente tem aqui um agente que ele é mais conversação, porque justamente tem a questão das ferramentas. Então, dentro do Claude, obviamente eu tô batendo na tecla do Claude, mas você poderia estar usando ele em qualquer outra coisa. Tipo, você poderia fazer adicionar ele, colocar ele na nuvem para conectar ele com alguma coisa. Então a gente tem aqui o Gmail conectado e eu vou falar aqui, faça um sumário do Gmail. Eu posso entrar aqui e pedir para fazer um sumário de Gmail. Eu acho que eu devia ter colocado algo para a gente fazer um teste, mas eu não coloquei absolutamente nada lá no Gmail, então tem tipo spam, coisa aleatória. E aí ele vai chamar a ferramenta, que é justamente nesse looping lá que a gente falou, de eu pedi para ele fazer alguma coisa, pedi para LLM, no nosso caso o Claude, ele lê todo o contexto. No caso, eu pedi para ele só fazer um sumário. Então, ele vai chamar as ferramentas e fazer o looping lá de ver, de chamar e tal. Então, tem alerta de segurança, Simpla, de evento, Play Store, TikTok Shop, alerta de vagas, das promoções, resumo automático do Instagram, trilhas, onboarding Cloud Code. E aí tem lá. E eu vou pedir basicamente a ele para a gente conseguir gerar um script de code e-mail para um cliente. Então, eu vou pensar aqui um cliente, por exemplo, Atio, sei lá, que é um CRM, certo? Me ajude a escrever um script de code e-mail para esse cliente do nosso estúdio, Just Build. Eu quero ter ele como um cliente. E eu coloquei aqui errado. Então tá aqui. Eu não copiei. E aí, a partir do momento onde eu peço a ele que ele de fato venha e escreva, ele tem todo o contexto do que eu faço, como que eu faço, o que eu faço, as pessoas que estão dentro dos meus projetos e tal. E uma coisa muito importante que é a parte das skills, que é skills nada mais é de que, vamos supor, eu chego aqui e falo, eu quero que você faça um resumo do meu Gmail e você veja se tem algum cliente que, vamos supor, mostrou interesse e baseado nisso escreva uma proposta para ele. E aí eu poderia toda vez perguntar isso. Então deixa eu só ver aqui qual oferta você quer, capacidade extra, retainer, pesca, isca, só marcar a call. Só colocar só marcar a call. Você tem um contato específico? Não, é 100% frio. E aí vamos supor que eu tenho um cliente que ele vai fazer uma reunião. E eu posso chegar pro Claudio e falar assim, Claudio, faça um sumário do meu Gmail e veja se tem algum cliente que mandou interesse para fazer uma reunião. E se sim,
retorne para mim uma pesquisa pré-call daquele cliente. Então eu estou pedindo várias coisas. Para ele primeiro ver o e-mail, então a gente chama o e-mail, vê se tem cliente mostrando interesse que está querendo fazer call. Se sim, eu quero que ele entre e faça uma pesquisa para aquele cliente. Então ele tem total liberdade para entrar no LinkedIn daquele cliente, no site dele, ou qualquer outra coisa, e me mostrar alguns pontos interessantes que aquele cliente faz, pontos de interesse meu. Eu poderia, por exemplo, assim que eu terminar a call, eu poderia chegar aqui, conectar com Connectors, Manage Connectors, com Granola, Integrations, acho que o Granola ele tem que conectar via CLI, ele não está dentro do Cloud, Browse Connect, ou não, Granola. Tá. Então, por exemplo, o Granola, ele é um agente, um bot lá que ele entra na sua reunião para ficar fazendo o sumário. Então, eu poderia conectar com o Granola e falar, assim que eu terminar a reunião, você chega e mande um e-mail baseado no que a gente falou. Posso montar um script e para você alterar só aquela parte onde tenha de fato um valor personalizado baseado na reunião que a gente teve, para mandar já a proposta, fechar o cliente. Se o cliente responder sim, eu posso no outro dia chegar lá e falar, veja os e-mails que teve, se o cliente mostrou interesse e ele quer fechar, já mande uma chave Pix ou um link de pagamento para ele e crie um projeto dentro do Linear, por exemplo. Então, posso criar várias condicionais. Sendo que, voltando para a parte de skills, skill nada mais é de que eu poderia simplesmente chegar e falar para o Cloud tudo isso. Poderia chegar, Cloud, faça isso, várias etapas, sendo que amanhã eu preciso fazer a mesma coisa, e eu preciso explicar a mesma coisa, e sempre a mesma coisa. No momento onde você viu que você já tem já precisou repetir 3 vezes aquele workflow, você transforma isso num skill. Um skill nada mais é do que você chegar aqui, e tem aqui, por exemplo, o skill porque ele está puxando só skills que são de dentro do próprio Cloud, porque esse projeto que a gente criou não tem nenhum skill. Então, por exemplo, tentar o Skill Creator, Setup Cowork e tal. Então, um skill nada mais é do que um texto, um arquivo de texto com todas as instruções sem eu precisar escrever tudo novo. Então, basicamente, eu não sei se você já usou aquela função no Instagram ou acho que o iOS tem, onde você escreve uma palavra, ele já transforma no texto completo para você não precisar ficar escrevendo. Então, quando um cliente chega e pergunta, o que é que você faz? No lugar de que eu escrever tudo de novo, eu só digito FAQ, tipo FAQ, e ele automaticamente já preenche o meu texto independente do que eu queira, entendeu? Então, o skill nada mais é do que um texto com todas a formatação, as regras, tom de voz que você quer, ferramentas que você quer chamar, como que é o output, ou seja, o que é o que espero quando ele terminar isso, e você condensa isso basicamente de um formato de texto, como se fosse um arquivo, e a forma de eu chamar, eu dou barra e o nome da skill, aqui barra design, e é como se eu estivesse escrevendo tudo que está dentro daquele texto. Então, skill nada mais é do que isso. Eu resumir tudo que eu escrever em um arquivo. Se você quiser, você pode falar, Cláudio, baseado no que a gente está conversando nos últimos X dias, me dê ideias de skill que eu posso criar. Eu posso chegar aqui e falar, Cláudio, você como meu assistente executivo para meu estúdio, eu quero que você me dê 10 ideias de skills que seria útil para mim ter e usar. Eu vou pedir para ele aqui, só vendo aqui o output, ele colocou aqui, ele já explica o que é que eu faço, questão do usuário, ele fez uma parte personalizada, ele já tem automaticamente o meu link de pagamento do call para agendar uma reunião. Então, se eu chegar aqui e falar, eu não gostei que você usou, sei lá, a palavra, sei lá, Small Design Build Studio. Eu prefiro que você use a Small Product Studio. Ele simplesmente vai chegar lá, vai alterar os nossos arquivos de contexto e a próxima vez eu não vou nem precisar, literal, nem vou precisar nem olhar, que eu já sei que está tudo certo. Então aqui são alguns exemplos, que é, por exemplo, o gerador de proposta, puxa as regras de preço, follow-up, descubra pós-call, você joga suas notas cruas da call e ele monta o e-mail de proposta na sua voz, que foi justamente o que eu falei. Então eu posso conectar o Granola, eu posso chegar aqui e chamar aqui, por exemplo, follow-up,
follow-up e eu falar, eu tive uma reunião com o cliente X e eu quero que você mande um e-mail para ele. Ele já vai saber, obviamente, se eu tive contato com o e-mail para ele, se não, eu digo qual foi o e-mail. Se eu conectar com o Granola, então aí ele já vai ter minhas notas de reunião, ele já vai saber tudo que eu falei. Na hora que ele mandar o e-mail, vai ser como se eu estivesse mandando, porque, obviamente, estava na reunião. Então tem um roteiro. Aqui ele está querendo fazer tipo um lead magnet para eu colocar o URL de um produto. Ele gera um roteiro de vídeo de crítica, hook com basicamente 3 pontos, building public, pega o que você acabou de shippar, print commit feature e vira um post para o LinkedIn. Esse aqui é bem bacana. Case study, quando o projeto fez, transforma em case study num padrão de marca preto e branco. Esse aqui é bem bacana, então eu poderia ir lá dentro do Linea. Ele poderia saber tudo que eu fiz dentro do projeto e ele criar um case study baseado naquilo. Eu poderia conectar com o Slack para ele ver tudo que eu falei naquele canal, o que o cliente achou e ter todo o histórico daquele projeto. Pesquisa pré-call. Então, quando eu tiver uma reunião com o cliente, eu posso simplesmente botar o LinkedIn dele, o nome dele. Ele vai procurar no e-mail, no site, LinkedIn, tudo. Code e-mail e outreach, o que fizemos com auto sistemizado. Acho que com o contato certo, o gancho real, escreve o e-mail e follow-up. Isso aqui é basicamente o que eu pedi para ele fazer, que é mandar e-mail frio, né, de forma personalizada. Cobranças via Pix, monta uma mensagem de cobrança, o valor-chave que foi entregue, só rascunho você sempre envia. Então eu poderia simplesmente chegar lá e falar, tem um cliente que ele é retainer, um exemplo. Eu poderia chegar e falar, todo dia 5 mande uma cobrança para o cliente tal com a chave Pix e o valor X. Pronto, ele sempre vai mandar. Você pode simplesmente chegar aqui no acho que eu não consigo sair, mas você entra lá no Cloud e tem a parte de tasks. Você seleciona qual task que você quer, você escreve o nome do task, o que você quer que ele faça, o horário, e é isso. Brief matinal de estúdio, todo junto, esse aqui é bem legal. Ele junta todo o e-mail, o calendar, o linha no resumo que você precisa fazer, caos do dia, o que você travou, roda sozinho, às 7 ou qualquer horário que você decidir. E ele deu proposta aqui, sendo que o mais legal é que isso aqui o que eu ensinei para você hoje não foi necessariamente um fluxo específico, como fazer, sei lá, um follow-up pré-call. O que eu ensinei você foi criar uma estrutura onde ela é totalmente personalizável, você faz o que você quiser com ela. Se você quiser, por exemplo, você pode transformar isso aqui numa interface, porque isso aqui está rodando basicamente dentro do seu Cloud, você está conversando com o Cloud é a interface, e todo o contexto está aqui, porque é o que mais importa, né? O que, no fim do dia, o que importa quando você está construindo agentes é contexto, certo? Então, eu vou fechar esse vídeo aqui, mas mostrando para você que o que você aprendeu aqui foi uma estrutura onde você conseguiu fazer o que você quiser. Você não aprendeu a criar um fluxo específico, você aprendeu a criar a estrutura, como funciona o agente, no sentido de qual que é o loop que está dentro desse agente para ele pensar, observar e agir, ferramentas, estrutura de como você pode criar no sentido de cliente e cada pasta ser um agente diferente. Então você entra no Cloud Cowork, cola ou abre pela pasta do projeto e aí você tá batendo papo com vários clientes. Onde ele tem uma memória que ele é totalmente personalizável, ele evolui com você e ele é totalmente focado naquele projeto. Então, quando você fala aqui que ele é de fato o assistente executivo, isso aqui é o que ele vai levar para o resto do dia. Tipo assim, ele é isso, o foco dele é isso, e então cada agente vai ter o foco total no que você se propõe. Então, você pode criar um agente executivo, agente de marketing, agente de conteúdo, agente financeiro, qualquer coisa. E o mais importante, eu acho que é isso aqui, um agente que de fato ele se auto-atualiza baseado no que funciona e no que não funciona. O que é skills? Então você pode transformar todos esses fluxos que você termina ao final do dia sempre repetindo em um skill, que é basicamente você resumir um monte de comando em um prompt. E aí, o que eu quero que você faça é crie uma pasta para você do seu projeto. Comece pelo um agente só, não tente tipo assim, criar 10, 15 agentes. Cria usa ele por uma semana, pergunta para ele, tipo assim, o que eu posso fazer. Você pode até criar um skill para ele conseguir dar ideias de você de fluxo.
Porque quanto mais você usar ele, de fato, é o que, se você mais ganha valor, você ganha mais tempo, né? Você poderia criar uma coisa totalmente genérica, mas eu acho que é o mais difícil. Quando tem muito produto de IA hoje em dia, que eu vejo que é o seguinte: eles fazem tudo, tem muito potencial, mas ao mesmo tempo não faz nada, porque quem vai usar, que é, sei lá, um dono de negócio que não tem tempo para estudar tanto, a única coisa que ele quer é um valor que depende muito dele, porque ele sequer sabe o que que ele pode fazer. Então, como você vai fazer algo onde você joga um jogo que você não sabe as regras, ou seja, você não sabe o que você consegue fazer, e você não tem nem ideia do que você pode fazer, tipo, no sentido de workflows. Quais são os workflows que eu posso automatizar? Então, eu acho muito valor você, se você for criar um produto de IA, no lugar de fazer algo que seja assim flexível, crie um agente de IA, tipo, é meio genérico. Eu acho muito mais interessante você ter workflows pré-definidos de você pode pegar aqui e usar esse workflow aqui que já está certinho, você consegue pesquisar vários workflows e você usar o que você acha interessante. Sei lá, um SDR que faz close, que conversa com um cliente para você, gerador de proposta, a gente que atende pelo WhatsApp. E aí, à medida que você vai vendo isso, você vai tendo ideias do que você pode implementar, do que você pode fazer. E aí, quanto mais você usa, mais contexto você adiciona. E aí, com um simples prompt de me ajude a criar o que, que eu estou pedindo demais que eu poderia automatizar. E aí você ganha mais ideias e vai sempre empilhando, né? E aí você vai, sobe para outro nível, que é você criar mais agentes para outras áreas e potencialmente criar uma interface para tudo isso, criar um sistema, meio que um sistema operacional para você gerir todos os seus agentes. E é isso, o vídeo. Se você achou interessante, se agregou valor para você, dá uma olhada nos comentários, comenta alguma coisa, dá uma olhada no meu estúdio de produto. A gente trabalha com design de produtos e desenvolvimento, não só design. MVP, iteração, talvez não está aqui no escopo, mas talvez uma coisa relacionada a IA, se você acha que isso agrega valor para você e você gostaria que a gente fizesse algo, de implementar algum sistema de IA para você, porque obviamente uma coisa é eu falar o que você pode fazer, como você pode fazer, sendo que se você é um dono de negócio, você não tem tempo de ficar 30 horas por semana estudando, atualizando, quebrando cabeça, potencialmente não funcionando. Então, você terceirizando isso para alguém que já conhece, eu acho que tipo assim, salva muito tempo. E é isso. Porque no final do dia é só tempo que você salvou e otimização no sentido de dinheiro que você ganhou. Valeu.